Continuemos as nossas reflexões na Palavra de Deus. Temos tirado algumas lições para a vida em versículos de diversos livros da Bíblia, versículos que falam de assuntos diferentes, mas todos com implicações para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos e assim por diante. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Mais uma bem-aventurança. A gente já conversou em uma no começo dessa série de lições para a vida, e agora a gente vai ver o versículo 9, também do capítulo 5 de Mateus, que fala assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes, estão em paz consigo mesmos, estão em paz com Deus, estão em paz com o próximo, com a criação. São pessoas que se encontram internamente em paz, pessoas que estão em harmonia consigo mesmo, com Deus e assim por diante. Essa bem-aventurança é uma bênção de Deus para algumas pessoas. E aqui existem algumas bem-aventuranças, aqui no começo do capítulo 5, e uma delas está... você ser um pacificador. O que é isso? É você ser aquela pessoa que quando entra num local onde está em guerra, está em discórdia, você é um instrumento de paz, você é um instrumento de reconciliação. E aqui o que está dizendo, o que Deus está dizendo, que estas pessoas são bem-aventuradas, essas pessoas são felizes, essas pessoas encontram a paz que vem de Deus, porque estas pessoas são chamadas de filhos e filhas de Deus. Por que isso? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de paz. Jesus Cristo é chamado pelo profeta Isaías de príncipe da paz. É Jesus Cristo que veio para estabelecer a paz entre nós e o Criador, entre nós e o nosso próximo, entre nós com a gente mesmo, com o nosso interior, e entre nós e a criação. Toda essa paz, ela só se torna real na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus com F maiúsculo, porque Ele é coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Ou seja, Ele é Deus, Ele sempre existiu. Esse Deus maravilhoso, o Deus que nós encontramos em Cristo, é o Deus triuno, é o Deus eterno, que existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o Filho, Ele é esse pacificador, Ele é esse instrumento de paz, Ele é esse instrumento de reconciliação. E se você, pela fé, se tornou um com Jesus, você também se tornou um pacificador. Se você se diz crente, seguidor de Jesus, mas vive procurando intriga, vive procurando briga, vive procurando fazer confusão com as pessoas. Sabe aquele crente, entre aspas, que disse pelo menos que é crente, mas vai na igreja, daí, não vou mais falar com fulano, porque 2 vezes ele passou por mim e não me cumprimentou. Eu não vou falar com aquela irmã porque ela é fofoqueira. Eu não vou falar com aquele irmão. Sabe, faz intriga com todo mundo, que tem problema com todo mundo, ou todo mundo às vezes tem problema, porque eu já vi crente também, eu não tenho problema com ninguém, mas todo mundo tem problema com a pessoa. Esse não é pacificador. Esse não é um crente de verdade, porque ele não está estabelecendo a paz nos relacionamentos, nos ambientes onde ele está. Veja só, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O verdadeiro Filho de Deus, ele age como um pacificador, como um reconciliador, como um instrumento de paz. Na Bíblia você pode ler também o seguinte: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, quando depender de você, meu irmão, minha irmã, que a paz seja estabelecida nos relacionamentos, nos ambientes, seja no teu ambiente de trabalho, seja na tua casa, seja onde você joga o teu futebolzinho. Agora a gente está de quarentena, né? Tá essa pandemia, mas quando você joga o futebolzinho, você é o encrenqueiro ou você é o pacificador? Veja só, Deus fala que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles são de fato os verdadeiros filhos de Deus, e esses daí serão confirmados pelo próprio Deus lá no futuro, quando Jesus voltar. Nós estaremos todos diante do trono branco, diante do trono de Deus, e seremos julgados por tudo que falamos, fizemos, pensamos, não fizemos e deveríamos ter feito, enfim, por tudo. Nós seremos julgados. E esses que são pacificadores, que são os legítimos filhos de Deus em Cristo Jesus, esses
vai ser ratificado por Deus lá na frente. Esses de fato são meus filhos, porque eles andaram com o meu filho e se tornaram como o meu filho é, um pacificador, um reconciliador. Meu irmão, crente de verdade, é agente de reconciliação e não criador de discórdia. Você na sua casa é agente de reconciliação ou é criador de discórdia, de encrenca, fofoqueiro, que sempre fala das pessoas e de repente você não cria situações para você, mas você cria situações entre irmãos porque você fala demais. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que aprender essas lições e não simplesmente compreender o texto da forma correta, que já é um desafio muito grande hoje em dia, mas além de entender o texto como ele é também aplicar o texto para a nossa vida e viver a palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ela nos faz andar na luz, na vontade de Deus, de tal forma que Deus se agrade com a nossa vida. E vão ser caminhos de paz, caminhos de vida, caminhos de abundância, de amor. Então, meu querido, seja você um pacificador. Sabe, quando o velho homem quiser sair novamente, aparecer novamente e fazer de você um encrenqueiro, uma pessoa que cria intrigas, atrito, confusão, silencia esse velho homem. Minha irmã, silencia essa velha mulher que você já foi um dia, mas que você carrega ainda presa dentro de você. Silencia ela em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, e torne-se verdadeiros filhos de Deus nas suas atitudes. E entre essas atitudes, a atitude de ser um pacificador, a atitude de ser um reconciliador, uma pessoa que é um agente de reconciliação, de perdão, que aproxima pessoas e que não que espalha pessoas, que leva pessoas para perto de Deus e não que afasta pessoas de Deus. Uma pessoa, quando os outros se aproximam, percebe que em você, nas tuas palavras, está a paz de Deus. Façamos isso e seremos instrumentos de Deus. E a nossa filiação de Deus em Cristo Jesus estará evidente no nosso agir na comunidade, na família, no ambiente de trabalho. As pessoas vão ver que nós somos pacificadores. E se elas não quiserem crer no nosso Cristo, elas certamente verão o Cristo verdadeiro em nossas ações, no nosso agir como reconciliadores na sociedade. Que Deus assim nos capacite, que Deus assim nos utilize no mundo. Amém.